Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Só Boa tarde. Ó, deixa eu ver, tem vários conhecidos aqui já, ó. Que bacana. Então, só dar as boas-vindas ao professor Todd e demais participantes para a última palestra do dia de hoje da Saber, palestra sobre robótica móvel do professor Todd, que é professor do departamento. Pedir para todos deixarem a câmera e microfones desligados, a não ser que o professor tenha preferência por algum outro método. E alertar também que a presença, o formulário vai ser mandado ali no canal do Discord e ele deve ser preenchido antes do encerramento da palestra, que está previsto para as 6h15. Então, se não responder, vai ficar sem as horas formativas. Então, professor, pode continuar. Então, está sendo transmitido também na Twitch, caso o espaço do Discord seja ultrapassado. Tá, mas pelo que eu vi aí, tá tranquilo o negócio, né? Bom, deixa eu só colocar aqui, compartilhar a tela com vocês. Não precisa assim, deixa eu só colocar o Discord aqui que eu consigo compartilhar as duas coisas. Ele tá com a tela. Não gostei. Vou trocar a janela. Ficou melhor, não? Agora tá compartilhada a apresentação. Tá aparecendo para todo mundo aí, legal? Tranquilo. Tá bom. Bom, então, seguinte, pessoal, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, tá? Não tem problema interromper a apresentação. Ou podem escrever algo no canal de texto que tem em cima, né, desse canal de vídeo. Aí depois da apresentação eu dou uma olhada lá e a gente conversa. Então a ideia é falar para você sobre robótica móvel. Primeiro dando alguns exemplos, motivação, porque a gente faz isso, depois como que os robôs se locomovem, depois como que a gente trabalha a localização deles. Para isso, então, a gente vai dar uma olhadinha em mapas e navegação, olhar o estado da arte e também dar uma olhada em competições, em RoboCup. Tá. Eu sou eu, então, alguém está com o cachorro, com o microfone ligado aí. Beleza. Então, por que robôs móveis? Porque muitas vezes a gente não tem a capacidade de coordenar os movimentos a tempo, né? É complexo. Quem já brincou com um controle remoto de um drone mais primitivo sabe como é difícil fazer isso. Os drones mais legais, eles já têm todo um software bacana de estabilização, navegação, tudo, você nem consegue derrubar ele. Tá? Mas os drones mais primitivos você percebe que é bem complicado você fazer a coordenação de movimentos. Às vezes em ambientes hostis também é bacana que os robôs consigam fazer sozinhos as coisas, né, sem que ninguém tenha que ficar dizendo para onde tem que ir, o que tem que fazer, as coisas assim. E também tem uma questão, três coisas estão relacionadas, na verdade, tá? Então, o atraso na comunicação de comandos. Isso acontece sempre, mas é mais fácil a gente entender se a gente pensar na exploração planetária, não é? Então, se a gente tiver um robô em Marte, demora vários minutos para o sinal de rádio chegar lá, e você iria colidir com uma pedra até você mandar o comando para desviar para o lado, o robô já colidiu com a pedra, tá?
mas até pequenos lags, aí, pequenos atrasos na comunicação com o robô mais próximo também atrapalham bastante. Então, um exemplo de robô móvel que a gente poderia ter aqui, esse aqui é caseiro, tá? A gente chamou de sucatão, que ele foi construído com restos da reforma que aconteceu aí no DINF. A gente pediu para o eletricista um pedaço da calha ali, calha elétrica, uma caixa de papelão, um pedaço de gabinete PC. Mas ele tem umas coisas legais. Ele tem uma base que é muito chique, tá? Aquela vermelha lá. Aquilo, na verdade, é um robô Pioneer, tá? Ele é comprado. Ele tem sonares, aquelas rodinhas laranja ali. E no alto da torre, a gente tem um Kinetic 360 ali, então uma câmera que permite fazer uma pequena percepção de profundidade. Mais em cima tem um scanner laser, aquela pecinha azul ali na torre, a gente vai comentar sobre isso. E dentro, em algum lugar, vocês não conseguem ver, mas tem uma placa muito bacana também, que é uma Jetson TX2, uma GPU da NVIDIA que tem processador ARM junto. Tá? Então isso aí a gente montou mesmo no VRI para poder fazer experiência. Ainda na parte de motivação e exemplos, isso aqui é um robozinho móvel que foi usado para explorar em Fukushima, né, que é a usina nuclear no Japão, onde ocorreu um acidente. Nível de radiação muito alto, não dá para pessoas caminharem lá dentro. Então, um robô equipado com sensores faz a exploração lá dentro, mede nível de radiação, tenta ver vazamentos, essas coisas assim. Aqui tem um exemplo muito bacana, até coloquei uma camisetinha da seleção brasileira no canto esquerdo ali, inferior. Esse aqui é da Autonomy, é fabricado no Brasil. Tá? É uma empilhadeira transportadora que consegue transportar itens de forma autônoma dentro de uma fábrica. Tá? Isso aqui é de uma empresa de São Paulo, tá? Que vive mandando convite para os alunos que trabalham com isso, se quiserem trabalhar com eles. Tá? E se vocês prestarem atenção, tem aparecido às vezes uns comerciais. Eu quase não vejo televisão, mas nas raríssimas vezes que eu vejo, deu sorte de ver uns comerciais, acho que da indústria, não sei o que é, sei lá, e que aparecem umas fábricas de automóvel, tá? E as fábricas de carros, elas estão usando coisas desse tipo assim para transportar os carros, não é mais com esteira ou com estrutura complicada, com guindastes e coisas assim. Isso aqui é um robô muito simpático de uma empresa de Barcelona, tá? É uma startup aí de Barcelona, que chama robótica de serviço isso aqui, tá? Ele é para fazer serviços domésticos. Então ele envolve desafios muito grandes, que é reconhecer os objetos, reconhecer onde colocar os objetos, como pegar cada objeto, né? Você pega um liquidificador de maneira diferente do que pega um copinho de papel, né? Ele tem que perceber o significado das coisas para poder agir corretamente, tá? Então, isso aqui está muito em moda na Europa, tá? Se investiga muito isso. Isso aqui, rapidinho, a gente vai ter soluções para esse negócio aqui. Tá? Isso aqui não deixa de ser um robô móvel. Não sei se algum de vocês acompanhou. Eu gosto muito dessas coisas espaciais, tá? Então, eu acompanhei o voo lançado pelo SpaceX com a cápsula Dragon até a Estação Orbital Espacial. O acoplamento da nave com isso aqui não é um desenho, viu? Isso aqui é imagem mesmo. O acoplamento da nave na ISS foi feito automaticamente. O operador, o astronauta, só teria que intervir caso acontecesse algo errado. Tá? Então, de certa forma, isso aqui é um robô móvel, autônomo, tá? Fazendo o acoplamento na ISS. Aqui tem uma aplicação que está crescendo cada vez mais, muito importante. A gente já teve um trabalho de conclusão de curso nessa área, tá? Na Vita Marsum.
Foi bem bacana. Isso aqui com um drone, com câmeras, você pode ter câmeras com infravermelho, você pode analisar uma plantação e detectar problemas nela, né? Coisas que a olho nu você não vê ou você teria dificuldade, você teria que caminhar por toda a plantação para enxergar as coisas, então ele já faz um mapeamento. E tem aqui, se vocês olharem no celular, ali tem a trajetória que o drone fez para explorar a área. Há pouco tempo defendeu o doutorado um professor de Pato Branco, fez o doutorado no VRI com a gente para coordenação de vários drones, para eles juntos dividirem um campo e ficarem interagindo, dizendo quem que faria o quê, e a bateria de um gasta, então o outro assume a tarefa do outro. Era bem bacana. Isso aqui também é uma aplicação muito legal, é robôs para mapeamento de florestas. Tá? Então os drones podem navegar em florestas. Aí tem 2 tipos de aplicação. Um é em floresta artificial, essa aqui não é, essa aqui é uma natural, né? Quando eu digo artificial, eu quero falar plantação. Tá? Em plantação, então é para o robô estimar a espessura das árvores, a altura das árvores, poder estimar, no fundo, o que a empresa quer, estimar o volume de madeira que tem em uma determinada área. Tá? Klabin, em Telêmaco, Borba se interessa muito por essas coisas. Tá? E o outro é o robô passear pela floresta para fazer levantamento das condições da floresta, procurar animais, essas coisas assim. É um desafio muito bacana, porque os caminhos não são tão desimpedidos e claros assim, né? Tem galhos, tem cipó, tem um monte de coisa no caminho que podem derrubar o drone e atrapalhar a vida dele. Tá? É um problema bem legal. E GPS não funciona dentro da floresta, tá? Por incrível que pareça. Mas as árvores bloqueiam o sinal de GPS. Então, o robô tem que se virar com imagem mesmo. A gente vai olhar isso. Agora, na pandemia da Covid, muitos lugares empregaram robôs para atender pacientes, tá? Para fazer um monitoramento básico do paciente, até perguntar como que ele está, e a enfermeira ou o médico pode conversar com o paciente através do robô. Tá? Com isso, conseguiu dar uma atenção um pouco maior do que só com o corpo de enfermagem, ainda diminui a possibilidade de contágio do pessoal de enfermagem. Aqui na janelinha pequena tem um robozinho simples, que na real é um tablet espetado num negócio com 2 rodas aí, mas que ele serve para triagem. Então esse negócio pode ir passeando de paciente em paciente que está na entrada do posto de saúde, por exemplo, e já conversar com ele, já ver a situação dele e tomar decisões sobre para onde encaminhar aquele paciente. Aqui é um robô muito bacana. Tá? Esse aqui é o Perseverance, ele foi mandado para Marte, né? Ele é bem moderno, ele tem 23 câmeras, tem um monte de dispositivo, é um laboratório portátil, tá? Muito chique isso, muito moderno. Vocês lembram, então pode abrir o microfone se alguém sabe, vocês lembram qual foi o primeiro robô móvel a ir em algum planeta ou satélite, coisa assim? Não? Tá. Por incrível que pareça, esse cara aqui. Tá? De modo geral, o pessoal lembra muito da série norte-americana de robôs, o Sojourner, que foi o primeiro, parece um jipinho pequenininho, né? Com esteiras para Marte, mas esse cara aqui foi para a Lua em 1970, o Lunokhod. Um robô russo na época soviético. Tá? Ele tinha uns espectrômetros, tinha uma câmera, acho, preto e branco, tinha quase nada, tinha muito pouca coisa. Mas ele foi mandado para a Lua e funcionou, tá? Conseguiu fazer medições lá. Agora, a coisa bacana que tem hoje em dia são os robôs antropomórficos, né? Então, robôs que se parecem com pessoas. Esse aqui também é da mesma empresa de Barcelona, essa, bem legal. Tá? E esse cara aqui pode atender turistas, dar informações, essas coisas desse tipo.
E quando a gente fala em robô antropomórfico, tem duas coisas que são importantes. O caminhar do robô é um aspecto importante. No início dos anos 2000, 2000 e pouco, era muito difícil, não se conseguia fazer robôs bípedes caminharem, viu? Hoje em dia a gente olha isso aqui, acha que é normal, bacana, mas o poder computacional disponível nos robôs não permitia processar algoritmos mais sofisticados que mantivessem o robô em equilíbrio. Então se recorria a umas engenhocas como um disco, um volante rodando, né? Lembra da conservação do momento em física, né? Que faz com que bicicleta e moto quase que não caiam, né? Então eles tinham umas engenhocas desse tipo. Mas hoje em dia, já com o sistema de controle, eles conseguem fazer o equilíbrio e caminhar legal. Tá? Ainda não se consegue fazer eles caminhar muito rápido, mas também tem uma questão de energia envolvida. O outro ponto importante é o aspecto, a aparência dele. Esse aqui está no limite assim, do aceitável. Tem uma questão bem bacana que se chama Uncanny Valley. Esse robô aqui não parece muito simpático, né? Parece meio estranhão, assim. Você não gostaria de estar interagindo com o robô com essa cara, provavelmente. Tá? Então isso aí se chama Uncanny Valley. É o seguinte, quando um robô se diferencia total de um ser humano, bem com cara de robô mesmo, assim, meio quadradão, com uma cara bem mecânica, a gente acha ele simpático. Tá? À medida que ele vai se aproximando do que se parece um ser humano, quando ele se confunde com o ser humano, mas ainda está estranho, a esse nível essa curva é o nível de simpatia, tá? De afinidade com ele. Essa curva despenca. A gente fica até assustado com ele, tá? Porque ele fica muito estranho, fica que nem aquele robô do slide anterior, assim. Depois, à medida que ele vai ficando mais perfeito, aí a gente já volta a achar bacana de novo. Não sei se viram, foi bem famoso. No Japão fizeram uma secretária, uma recepcionista. Tá? Parecia um ser humano, assim, você olhava para ela de longe, assim, você pensava que era uma pessoa. Aí já volta a ficar algo simpático de novo. Bom, locomoção de robôs. Então é como que os robôs se movimentam, tá? Eles se movimentam de várias formas, né? Então eles podem caminhar, saltar, correr, eles podem voar, eles podem rodar. Rodar é o único que não tem inspiração biológica. Rodas praticamente não existem na natureza. Tá? Tem umas curiosidades. Tem uma aranha no deserto do Saara que ela se transforma num negócio que parece uma rodinha e aí com o vento ela sai rolando pelas dunas. Tá? De modo geral, não se considera que roda tenha inspiração biológica. Tá? É muito importante na locomoção, se olhar as patas do bicho aqui, a estabilidade, né? A geometria, pontos de contato, centro de gravidade baixo dá mais estabilidade. Estabilidade dinâmica e estática. Dinâmica se o robô ele tem que estar com algum equilíbrio ativo para ficar de pé. Estática como se fosse uma banqueta lá com 3 pés, por exemplo. Aquele negócio fica estável de algum jeito. Tá? Uma moto tem estabilidade dinâmica, por exemplo. Se parar, cai. Né? Tá? A inclinação do terreno também é um dado importante. Tamanho, forma do contato, né? Como as patas do coelho aqui. O ângulo, o atrito, tudo isso é coisas importantes que a gente tem que contar. Então, por exemplo, se você for fazer um robô andar no deserto, tá, ou num local com areia, a roda tem que ser de um outro tipo, não pode ser uma roda normal, né? Senão vai atolar. Tá? Então é importante a gente considerar o piso. Para mim tá dando um bip, tá? Tem algo a ver com vocês isso? Não? Tá, aparece para vocês? Não? Tá. Nem consigo ouvir o bip. Que bom. E se tiver algum problema, vocês avisam. Viu? Um negócio muito legal, isso aqui é um robô Lauron da Universidade de Karlsruhe, na Alemanha. Tá? É quando a gente faz locomoção com patas. Tá? A locomoção com patas é bem mais complexa do que com rodas.
Mas ela permite passar por terrenos acidentados, né? Onde, com rodas a gente teria dificuldades, até mesmo com esteiras, né? Teria dificuldade de andar. Né? Então, pata é uma solução bem interessante de robôs. De modo geral, a gente faz uma coisa mais simples, que para ele se movimentar, você apoia 3 patas, deixa 2 de um lado no chão e uma do outro lado, fazendo um tripé, avança as outras patas e aí faz um novo tripé. E aí esse negócio vai avançando como se fossem tripés, assim, indo para frente. Tá? É o jeito mais simples que tem de caminhar. Mas você pode tentar imitar locomoção de qualquer bicho. Tá? Você pode ter robô com 6 patas, com 4 patas, com um número arbitrário de patas. Tá? Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz sanduíche na Alemanha. Aí, do meu lado, sentava um cara que está fazendo doutorado nesse negócio de movimentação de robôs com patas. Ele passava boa parte do tempo olhando em câmera lenta vídeos de bichos correndo e caminhando e tudo para ter ideias de como fazer a locomoção desse robô aqui, exatamente, que está na foto aí. Com roda é mais barbada a coisa, só tem uns detalhes aí para a gente levar em conta, que a roda tem que estar sempre em contato com o solo. Se você prestar atenção num carro, até uma moto, você vê que tem uma mola, né? Tá? E tem a mola, conjunto mola, amortecedor, eles equivalem a um capacitor e indutor em circuito elétrico, mas eles fazem o seguinte, eles ficam apertando a roda para o chão. Então, se tiver um buraco no chão, a roda vai acompanhar o terreno. Tá? E a mola faz esse papel aí de ficar apertando para o chão, e o amortecedor faz com que o negócio não fique depois oscilando, que ia ficar muito maluco o carro, né? Se ficasse depois oscilando por causa disso. Tá? 3 rodas é suficiente, né? Que nem um banquinho. Tá? Com 4 rodas é obrigatório ter essa suspensão que a gente acabou de falar, porque senão com 4 rodas o negócio pode ficar bamba com terreno irregular e o carro vai ficar com uma roda no ar, vai se locomover direito. Mas a eficiência disso é muito alta, tá? Gasta pouca energia. Um aspecto importante é a manobrabilidade. Tá? Isso aqui é um robô, dá para ver 2 rodas. Encontraram as rodas já no desenho? Elas estão embaixo dessas plaquinhas aqui. Esse robô é em forma de Y, né? São 3 braços separados a 120 graus. Em cada um deles tem uma roda embaixo, no meio ali. Encontraram a roda. Tá. Ele tem um tipo de roda especial que se chama roda sueca. Tá? Não dá para ver muito na foto aqui, mas ela tem tipo uns rolamentos na roda. Ela desloca de lado também, não só rodando para frente e para trás, mas ela desloca de lado. Resultado, esse robô consegue se deslocar para qualquer lugar. Tá? É mais complexo o movimento dele, o controle do movimento dele, mas você pode levar ele para qualquer lugar. O bacana é que esse robô aqui, que é muito legal, ele foi construído por um aluno de doutorado nosso aqui do VRI. Ele é professor hoje em dia na Universidade do Tuiuti, aqui em Curitiba, e ele que construiu isso aqui para o doutorado dele. Tá muito legal esse robô dele. Tá? Bom, o jeito mais fácil de tratar a manobrabilidade é você ter só 2 rodas, tá? E você consegue mudar a direção para qual o robô está indo, fazendo as rodas se deslocarem com velocidades diferentes. Se você chegar no extremo que as velocidades são iguais, mas em sentidos diferentes, tá? Uma roda girando para um lado, outra girando para o outro, o robô fica parado no mesmo lugar e girando. Tá? Se elas estão girando para o mesmo lado, o robô vai reto para frente. E qualquer coisa intermediária, o robô faz uma curva. Então a mecânica disso é muito simples. Você não precisa ter feito uma bicicleta, uma coisa articulada, né? Ou feito um carro, né? Uma coisa articulada para ter a direção. Você consegue controlar isso só mudando a velocidade dos robôs. Isso aqui é um robozinho que a gente montou aqui no VRI também, com Arduino, um motorzinho bem baratinho, só para fazer umas brincadeirinhas.
Aqui está um robô alemão de Karlsruhe, tá? Vocês veem que tem muita articulação nos braços desse robô. Então aí ele tem alta manobrabilidade, mas a controlabilidade é complexa, tá? Então, claro, né? Você tem infinitas possibilidades dessa mão chegar no mesmo lugar. Você pode mexer as articulações. Então, isso aí é um problema bem complexo em robótica, tá? Quando você tem situações como essa aqui, não só a navegação. Bom, um tema muito importante em robótica é a localização, tá? Para o robô ser útil, se a gente está tratando de robôs móveis, feito robô de fábrica ou feito esse da última foto, eu tenho que poder descobrir onde que o robô está, tá? Eu poderia fazer só uma contagem, né? A gente sabe o diâmetro da roda, ver quantas voltas a roda deu e eu consigo calcular o deslocamento daquela roda, né? Então é o que se diz aqui integração de movimento, mas isso aqui não funciona bem, porque as rodas podem ter tamanho um pouco diferente do que eu pensava, o pneu pode estar um pouco murcho, ela pode escorregar um pouco, o terreno irregular com descidas e subidas vai fazer com que o trajeto total é um pouco diferente, bateu num obstáculo, a roda girou, eu já não sei mais se andou ou não, tá? Efeito de quantização, porque eu tenho que fazer uma amostragem discreta, né, do movimento da roda, enfim. Então, isso aí não funciona muito bem, tá? Não é essa solução para fazer a localização de robôs. A gente faz, geralmente, em computação a gente não se mete muito com isso aqui é mais quem está projetando o robô, mas a gente tem que ter os modelos cinemáticos do robô. A cinemática direta é sabendo quanto que cada roda está se movendo, para onde que o robô vai. Dá para calcular isso, não é muito difícil, tá? É um pouquinho de álgebra linear, tá? A gente consegue calcular isso. E a cinemática inversa é o problema contrário, né? Quero que o robô faça um deslocamento, puxa, quanto é que tem que estar girando cada roda? A gente precisa isso para fazer o controle do robô, né? Tá? Então, mas só para mostrar que dá para fazer um modelo matemático desse negócio aí. Muito importante a percepção. Tá? O robô adquirir conhecimento sobre o ambiente. Então, nesse desenhozinho aqui, se o robô vai pegar alguma coisa, eu tenho que saber onde é que está a mão, se está no lugar certo para pegar um objeto. Eu só ficar calculando as coisas sem saber o que está acontecendo é muito difícil. Os sistemas funcionam melhor se eu trabalho com realimentação, se eu estou observando o que está acontecendo e faço uma correção na posição onde o robô está. Para isso a gente usa um monte de sensores, tá? Desde câmera, CCD, um scanner laser, é feito aquele de supermercado que faz o scanner de código de barra, pode usar sensor kinético, pode usar encoder a gente vai olhar também, mas ele serve para ver quantas voltas a roda dá. Posso usar um bumper, um para-choque, né, para saber se o robô bateu em alguma coisa, sensor de ultrassom, sensor inercial, que através da aceleração eu consigo medir a aceleração que algo sofre. Integrando a aceleração tenho a velocidade, integrando a velocidade eu tenho o deslocamento, né? Sensores fotoelétricos para saber se passei na frente de alguma coisa. O encoder, aqui está um exemplinho, vocês não veem, não enxergam o encoder, porque está embutido lá dentro do robô, que está em cima dessa caixa de papelão laranja, mas vocês enxergam o efeito do encoder aqui no osciloscópio. Tá? O encoder tem 2 canais, que eles vão gerando uma onda quadrada, 2 ondas, na verdade, defasadas de 90 graus, e eu consigo a cada pulso, eu sei que a roda girou um pouquinho, então eu fico contando as bordas desses pulsos, eu consigo saber quanto que a roda está girando. E se a onda azul está na frente da onda amarela, eu sei que está girando para um lado, se está atrás da onda amarela, podia ser o contrário, isso. A onda amarela que está adiantada em relação ao azul, eu sei que a roda está girando para o outro lado.
Então, com um softwarezinho simples aí, a gente consegue avaliar isso aí e descobrir quando que o robô está girando a roda. Uma outra coisa que eu posso fazer é usar referência. Se as referências forem discretas, assim, a gente costuma chamá-las de landmarks. Tá? Tem os naturais e os artificiais. Naturais não quer dizer que seja da natureza e artificial feito pelo homem. Natural se refere a algo que já está no meio ambiente. E artificial é um landmark que eu coloquei lá para o robô se localizar. Tá? Então, um prédio é um landmark natural. Tá? Mas um QR Code que eu coloquei num lugar lá para o robô ler ele e saber onde está é um landmark artificial. Ativos e passivos. Ativos, eles emitem sinal, pode ser um Bluetooth, por exemplo. Passivo não emite nada por conta própria, por exemplo, QR Code. E distinguíveis e não distinguíveis. O exemplo do QR Code aqui é um distinguível, né? O olho eu sei que é ele, o prédio eu sei que é aquele prédio. E não distinguível eu posso ter, por exemplo, linhas retas que eu detecto na imagem. Nossa, passar um processamento de imagem, eu detecto um monte de linhas numa imagem. Isso aí é um não distinguível. Um outro sensor bacana é o GPS, né? Você sabe que funciona por triangulação de satélites. Na verdade, eles têm o horário coordenado, todos mandam um sinal de rádio, eu olho o horário que cada um tem. Bom, e como eles têm atrasos diferentes para chegar em mim, eles vão chegar num determinado horário lá no meu receptor, mas vai ter uma defasagem entre eles. Com essa defasagem eu consigo calcular, fazer uma triangulação aí, calcular a minha distância para eles. Com 4 satélites eu consigo calcular a altura também nessa triangulação. Tá? O sensor de ultrassom, aqui está na fotinho 1, aí, é bem baratinho, funciona que nem o sistema de morcego, né? A gente manda um sinalzinho, essa senoidezinha aqui, e mede o tempo que demorou para vir o eco. Tá? E aí, por 340 metros por segundo, a gente calcula o trajeto de ida e volta. Tá? O Arduino, vários outros já tem umas interfaces bacanas aí para facilitar o uso disso aí. O princípio é esse aí, tá? É bem simples usar, não é nada complicado. Tá? Até se usa muito, primeiras missões aí de iniciação científica em robótica, com Arduino, as coisinhas, é montar uma trena com esse circuitinho aqui. É bem fácil. Aqui está um robozinho feito também no VRI em 2017, na época mestrando. Tá? Hoje em dia ele é doutorando também, ele é professora na Unios Sociesc hoje em dia, o Carlos Magrin. Ele fez um robozinho que ele chamou de Caco, tá? Cheio de sonar aqui em toda a volta. Tá? O robô era baseado em sonar. Aqui, o laser ele faz uma varredura. Ele é muito preciso, né? Ele faz uma varredura medindo a distância até as paredes e obstáculos que tem. Eu ganho uma nuvem de pontos. Tá? O laser mais chique é muito caro, então uns $10 mil. Laser baratinho é uns $100. Nosso que a gente tem é dos baratinhos. Tá? Câmeras, a gente tem os CCD e CMOS, são tecnologias diferentes. Tá? CMOS é mais econômica, mais fácil fazer. CCD tem umas vantagens, mas é mais complicado. Tá? O mundo está migrando aí para tendência a ficar tudo CMOS. Tá? Mas enfim, eu consigo com sensores, um circuito integrado, obter a imagem. Aí eu tenho, é muito importante a gente interpretar bem a imagem quando a gente usa câmeras, o modelo de câmera. O modelo básico, mais comum, se chama pinhole. Você sabe que se você pegar uma caixa com um furinho, eu consigo projetar a imagem, né? Se você nunca fez isso na vida, ainda é o momento de fazer, tá? Pega uma caixa de papelão, faz um furinho e dá um jeito de manter ela escura, põe um cobertorzinho em cima ali, tapa a sua cara, espia e olha para dentro, você vai ver que projeta a imagem invertida, tá? E isso aqui dá para fazer um modelo legal. Câmeras seguem esse modelo. Claro, elas não são com um furinho pequenininho, elas têm uma lente, mas a gente consegue fazer uma equação simples, está aqui embaixo, x grande, y grande, z grande, bem na direita, as coordenadas de um ponto no mundo, f é a distância focal do plano de projeção para a lente, né? Centímetros mesmo, ou em metros, se quiser,
E aí eu consigo calcular x, y, z, onde que no plano de projeção vai estar aquele ponto. Isso aqui é definido, é matemática, é uma geometria, viu? Então, e eu posso ter ainda um modelo mais completo, que tenha, vocês vão reconhecer a matrizinha ali com os F, né, a distância focal, o x, c, y, c coordenada do centro, e tem ainda o RT, que é a rotação e translação da câmera, ou seja, onde está a câmera, se eu mover a câmera, vai mudar a imagem. Então eu junto tudo isso aí, eu consigo fazer um modelo de projeção. Intrínsecos são os parâmetros que são da câmera mesmo, da lente, a distância focal, distorção, essas coisas assim, centro óptico. E extrínseco é onde a câmera está. Tá? Bom, por incrível que pareça, eu consigo calibrar esse troço aí. Tá? Tem toda uma matemática que a gente pode fazer para desenvolver isso, é pura geometria, mas já tem bibliotecas no OpenCV disponível. Você pega um tabuleiro, mexe ele, a gente detecta cada cantinho aqui, cada quadradinho onde está, e você tira várias fotos, você consegue resolver um sistema de equações e acha tudo. Tá? A partir daí, sua câmera fica calibrada. Você pega uma imagem, você sabe dizer a distância de um ponto, se você tiver condições de fazer uma triangulação, por exemplo. 2 câmeras, por exemplo, porque aí essa barra vermelha é um plano de projeção, aí esse ponto ele vai cruzar essa barra, uma imagem, é que nem os olhos da gente, né? Um ponto de uma imagem está de um lado, na outra imagem está do outro lado, e a gente vê essa diferença de projeção de um lado para o outro. De novo, para triangulação, eu consigo calcular a distância z, tá? Vocês estão vendo que está cheio de triângulo aqui nesse desenho, por similaridade de triângulo, a gente consegue resolver isso aí. Tá? Agora não é o objetivo ficar entrando em detalhe, assim, mas é importante saber que dá para fazer. Tá? A única coisa é que eu tenho que achar o mesmo ponto nas 2 imagens. Tá? A gente é muito bom em fazer isso, nosso cérebro faz isso, tem algoritmos aí que a gente tem que fazer para encontrar o mesmo ponto em diferentes imagens ali, para poder fazer essa triangulação e aí poder fazer um mapa de profundidade. Ó, a imagem de baixo aqui, a gente fez um mapa de profundidade da cena só baseado em imagem. Um outro ponto importante é o reconhecimento. Eu quero encontrar algo, por exemplo, esse passarinho aqui, numa imagem com mais coisas. Tá? Uma abordagem bem pioneira, bem antiga, foi desses caras aqui do Swain, do Bayard, em 91, tá? Que se chama Color Index. Tá? Então ele faz um histograma de cores, aí vê quem é mais parecido e faz um mapa de calor, aí vocês estão acostumados com esse conceito hoje em dia. Tá? E onde está mais forte esse negócio, bom, é ali que está. Só que esse negócio não é muito robusto, né? Você muda a distância, já pega mais coisas na imagem, não distingue 2 coisas que têm o mesmo histograma, 2 coisas podem ter a mesma distribuição de cores e serem coisas diferentes. Então, mas foi um trabalho pioneiro, bem legal. Tá? Aí tem um outro trabalho que derivou todas as abordagens mais modernas. Você acha pontos de interesse na imagem, pode ser cantos, bordas, aí tem coisas legais, Sift, Surf, mas tem vários algoritmos para achar pontos estáveis que você olha de qualquer ângulo, você acha. Aí você faz uma assinatura para aquele ponto, chamam de descritor local. Tá? Pode ser os gradientes da imagem, ou seja, como que a imagem varia naquele ponto. Geralmente a gente procura fazer um descritor com coisas que sejam meio invariantes, tá? Não adianta pegar a cor em RGB, que a cor em RGB varia localmente da iluminação, tá? Então tem que procurar umas coisas que você calcula na imagem que sejam mais ou menos bons, tá? E aí quando você quer comparar 2 coisas, que é a imagem do lado nada e com skill distorcida, mas você vai reconhecer, você compara os vetores desses histogramas com o outro, e isso aí pode se usar para um monte de coisa, por exemplo, para reconhecimento de cenas, de objetos, de pessoas até, né? Todas as coisas modernas aí tem como base isso, tá? Bom, quando a gente fala em mapas de navegação, então a gente viu os robôs, vimos um pouco da locomoção, vimos um pouco da percepção, que eles podem usar para perceber o meio ambiente.
Agora a gente quer andar por aí, né, com o robô. Tá? Então aqui nesse diagrama tem a percepção, então aí eu quero localizar e construir um mapa para poder fazer um planejamento do que eu vou fazer e controlar o robô para onde que ele vai. O primeiro mapa é o tipo métrico, grade de ocupação. A gente divide o espaço num grid e vai marcando onde tem obstáculo. Tá? O robô vai andando por aí ou alguém já dá pronto para ele. Isso poderia ser contínuo, mas é que mapa contínuo para o robô é um troço meio complicado de trabalhar. Então, geralmente, se trabalha com mapa discreto. Tá? Então, se chama Occupancy Grid. Essa representação é bem legal, muito usada. Pode ser hierárquica, né, para ambientes maiores. Eu posso fazer baseado em características. Ao invés de eu fazer um Occupancy Grid, que nem aqui, que eu fiquei marcando todas as paredes que tem, eu posso só marcar os pontinhos pretos onde eu tenho alguma coisa interessante, onde eu tenho alguma coisa relevante. Esquece, por enquanto, trajetórias, porque a gente vai voltar a isso. Tá? Então, eu não preciso desenhar todo o ambiente, mas eu mostro coisas que são relevantes no ambiente. O robô vai se localizar em função delas. Eu posso fazer um mapa geométrico, que é aqui na direita. Então, na esquerda, o que o laser ou sonar pegou, deve ser laser pela cara. Tá? E aí você descreve por umas retas, aí você aproxima essas nuvens de pontos que você ganhou por umas retas. Geometria aí, para apresentar o ambiente. O mapa pode ser topológico também, para quem gosta de grafos, né? Então, interessa eu estabelecer lugares, né, onde o robô está e faço as conexões, os caminhos que eu posso fazer entre esses lugares. Não é uma representação precisa do lugar. Veja, o mapa preciso aqui nas linhas pretas não faz parte da representação. Faz parte ao grafo. Tá? Então, eu posso ter um mapa topológico. Quando a gente fala de landmarks, então, landmarks artificiais, a gente tinha as placas com códigos, né? As placas pode ser QR Code, código de barra, umas coisinhas coloridas, um monte de coisa, dá para fazer de um monte de jeito, assim, tá? E o robô vai andando e esse jeito é barbada. Que é bom, meu primeiro experimento com localização de robô, né? Então, você acha esse código aí. E dá para fazer umas coisas bem sofisticadas, viu? Porque se você pensa que o código é um quadrado, se você está olhando aí de lado, o quadrado fica distorcido, né? Aí pela distorção do quadrado você consegue calcular o ângulo que você está em relação ao quadrado. E pelo tamanho do quadrado na imagem você consegue calcular a distância que você está do quadrado. Então olha que legal, o troço diz para você onde está e você ainda consegue ver em relação a ele onde é que você está. Tá? Pode ter com ultrassom, não é muito prático isso, mas marcador que fica emitindo ultrassom existe. A gente muitas vezes quer achar landmarks salientes no meio ambiente por imagem, então é bacana encontrar coisas que destacam do resto. Aí é um modelo de saliência visual. No primeiro bloco aqui a gente tem por intensidade, no segundo por cor, e no terceiro por orientação. Isso aqui tem todo um modelo visual que reproduz o sistema humano, tá? Então, sem entrar em detalhe agora, mas você vai ter intensidade, cor e orientação, e se você pegar essa imagem colorida que você está vendo aqui, você consegue ver nas imagenzinhas em branco em cima onde é que estão salientes, só as bandeiras aqui que estão marcando como salientes, basicamente. Parece meio óbvio e besta, né? Porque para a gente isso é trivial, mas você pensa que para o robô a imagem é só uma matriz de pontos, uma array de cores. Então isso aqui já tem um significado bem legal, assim, processamento bacana feito. Aqui dá para ver melhor. Tá? E você pode juntar vários para fazer uma cena, né? Para fazer algo mais robusto. E reconhecer, então, uma cena. Eu já estive nesse lugar aqui, porque eu achei as mesmas coisas salientes. Tá? Dá para comparar a vista. Eu também posso olhar esses landmarks e fazer uma triangulação a partir dele. Veja, em robótica, na parte de localização, tem muita geometria, né? E aí eu calcular onde é que eu tô. Com 2 eu fico com uma certa imprecisão, que eu posso estar no ponto P ou no ponto P', tá?
mas com 3 landmarks eu consigo de maneira garantida descobrir onde é que eu estou. Tá? Esse tema de determinar a posição, voltando àquela ideia de você olhar as rodinhas, tá? Bem no início na navegação, a gente fazia a navegação por simplesmente eu calculava a velocidade que o barco estava se deslocando e a orientação dele para uma bússola. Era sujeito a muito erro, porque a velocidade era estimada errada, a orientação era estimada errada. Tá? Aí esse negócio melhorou quando a gente começou a medir o ângulo em relação às estrelas e aprendeu a determinar o quão longe do polo você está, conforme algumas estrelas, no caso do Polo Norte, a estrela polar, do Sul, pode pegar do Cruzeiro do Sul, aí você consegue ver. E a longitude você tem que fazer um pouco mais sofisticado, mas em função do horário, projeção da sombra, tudo você também consegue fazer estimação. Então dá para navegar olhando as estrelas, é bem legal isso. Bom, tema muito importante em robótica se chama SLAM, que é o Simultaneous Localization Mapping. Dado esse controle do robô, para onde o robô está indo, e observando o ambiente em volta, eu quero montar as características, o mapa, e saber onde é que o robô está. Aqui nesse desenho está aqui, ó, os pontos azuis são as coisas que poderiam ser observadas, as elipses em rosa são o que eu observei, e a elipse corresponde à incerteza, tá? Tem uma gaussiana aí. Quanto maior o eixo da elipse em cada direção, é a incerteza naquela direção. Tá? E eu vou navegando e vou olhando as coisas, vou montando, e o bacana do SLAM é que assim, eu vou montando esse mapa de características ao mesmo tempo que eu vou me localizando em relação a esse mapa. Então, vamos olhar isso aí. Tá? Tudo desconhecido, as estrelinhas são as coisas que eu posso observar, então eu observo, eu me desloco, observo novas coisas, tá? Me desloco de novo, observo às vezes a mesma coisa, então eu vou me deslocando e vou observando as imagens, e com isso eu consigo montar um mapa bem bacana. Só que é cheio de incertezas isso, tá? Tem incerteza na minha observação, porque é por um modelo de câmera, por laser, seja lá o que for, incerteza na minha previsão de movimento, mas a gente trabalha com tudo isso aí. O SLAM é o algoritmo que faz isso. O Full SLAM trata da trajetória toda, tá? As posições sucessivas, os U são os controles para o robô, os Z são as observações, tá? O M é o mapa, tá? Então, mas eu observo toda a trajetória. E o Online SLAM eu só estou interessado em criar um mapa e saber a posição onde é que eu estou no momento. Isso aqui usa o filtro de Kalman, por exemplo, o robô está numa posição e se desloca, ele fica com uma incerteza grande, ele faz uma observação, diminui a incerteza. Poderia dar uma palestra só sobre isso, então agora é só mostrar que existe. Tá? A gente trata isso com uma matriz grande de correlação da posição do robô com a posição dos landmarks e faz a correlação de tudo com tudo. Tá? Basicamente isso que você fica fazendo o tempo todo. Tá? E você se deslocando vai diminuindo o peso e o seu mapa vai ficando mais preciso, como mostra esse desenho aqui. Ó. O robô está aqui, se deslocou, vai observando mais coisas, eu vou aumentando aquela matriz lá, porque vai aumentando o número de coisas que eu observei e vão diminuindo as incertezas. Tá? Aqui está um exemplo, um robô fazendo um passeiozinho em azul, aqui é um ground truth, é de referência dado por GPS. Se eu só confiar nas rodas, eu vou fazer a informação como essas linhas verdes, que é mostrando onde é que eu estou. Tragédia, tá? Não funciona só olhando as rodas. Tá? Se eu... Foi para trás. Aqui. Com SLAM é a linha vermelha. Com SLAM podia ter sobreposto, mas é praticamente igual ao GPS. Tá? O erro é muito pequeno. Tá? E SLAM é isso, esse processo de eu levo em conta meu movimento, estimo onde eu estou, olho em volta, faço uma correlação, eu vou caminhando. Então, SLAM é a técnica básica, tudo que é robô que quer se localizar no planeta hoje em dia usa SLAM. Tá? Quem for fazer disciplina de robótica móvel, talhado esse negócio aí, SLAM.
Então, um desafio que a gente quer em robô é isso aqui, ó, o robô ficar construindo mapas, que a gente está querendo fazer. Estado da arte, eu não falei nada, porque o objetivo da palestra aqui hoje era Deep Learning, mas Deep Learning é uma ferramenta poderosíssima, né, para o robô andar. Aqui é um resultado da YOLO. Tá? YOLO é um sistema feito com Deep Learning, é uma CNN muito famosa. Ela é ótima para identificar objetos e muito rapidamente. Tá? Mas ela faz isso para poucas classes de objetos, assim. Ela é muito legal, tá? Esse troço foi genial, tá? Muito bacana, tá? Uma coisa que é o estado da arte, assim, que é sensacional, tem mestrando o Daniel Ruiz, ele está trabalhando com isso, com mapeamento semântico, que até agora a gente falou de mapas e localização e tudo, mas é tudo métrico. Só que vocês não caminham em casa, eu vou até a coordenada 6,8 da cozinha, tá? Você caminha até o refrigerador, tá? Então, está trabalhando bastante dia com navegação semântica. Na real, a gente faz uma fusão da navegação semântica, da parte semântica, que é o significado das coisas, né? Então, onde que está o refrigerador, onde está o fogão, onde está uma cadeira, onde está essas coisas, com a parte do mapa do Slang. Junta isso tudo, e aí o robô navega. Isso é o mais bacana que se tem hoje em dia em robótica, é isso aí. Existem desafios, isso aí tá aí, é o Habitat Challenge, tá? Já tem simuladores, olha que legal, simuladores que simulam com uma aparência super boa, isso aí é entrada de simulador, tá? Não é entrada real, tá? A aparência de uma casa, e você ganha tarefas como essa mesmo, encontre o refrigerador, vá até o refrigerador, tá? Tudo voltado, lembra que eu falei lá no início que robótica de serviço era algo que está em moda, algo importante, tá? Tudo voltado para isso, a gente quer resolver esse problema, então você está trabalhando nesse sentido, tá? O Daniel está trabalhando com isso aqui com a gente no VRI. Aqui é um experimento que ele fez ainda antes da pandemia no VRI, tá? Então ele está movimentando o sucatão, aquele nosso robô, e está andando pelo VRI, identificando as coisas que são. Tá, ele pensou que o armário lá no fundo é um refrigerador, mas tudo bem. O resto ele até que não foi muito mal. Tá? Um monitor, uma TV, uma mesa de jantar, tem até jantar no VRI aí. Tá? Mas enfim, é legal. Tá? Aqui é o slam sendo feito. Olham o robô se colocando no simulador no mesmo ambiente, tá? Que está ali em cima. Em cima está o desenho 3D ali, para vocês verem o ambiente. Embaixo o que o robô vai construindo. E na direita, na imagem na direita embaixo, vocês veem as linhas azuis e o scanner laser bate, né? Ele só trabalha num plano, né? Você junta isso tudo com o slam, você consegue saber onde é que o robô está. Você sabe a localização do robô com o cálculo do slam. O slam é muito legal. Tá, isso aí também foi feito com o sucatão. Tá, então tá aqui de novo. E o mapa lá no computador. Né? Professor. Oi. Desculpa interromper, mas só uma curiosidade. Se tiver uma superfície que reflete o laser, um espelho, ele poderia refletir, daí não daria algum erro na navegação ou não? O espelho, se o espelho refletir de volta para o robô, ele vai parecer uma parede. Mas o espelho pode causar umas reflexões múltiplas bem malucas, né? Ele pode colocar o laser para o lado e aí volta para o sensor e aí o cara fica com a impressão que é mais longe aquele negócio, né? Acontece, sim. E quem se atrapalha muito com essas reflexões é o ultrassom. O ultrassom é uma tragédia para isso. Tá? Então, geralmente, a gente usa ultrassom para fazer um mapa das proximidades, mais para ver se não vai bater em nada. E um mapa mesmo você faz com um laser, mas mesmo assim ele sujeita. Agora, assim, o que deixa o negócio um pouco mais robusto é que você não faz uma varredura só. Você está o tempo todo varrendo e atualizando aquele mapa, né? Lembra que a gente vai
movimentando e diminuindo as incertezas e tudo. Então, a gente está o tempo todo recalculando. Então, se dá uns outliers lá, alguma coisa me leva a um resultado errôneo, daqui um pouquinho eu já meço de novo aquele negócio com outro ângulo e já me dá um resultado certo. E, de modo geral, a gente valoriza mais a memória recente aqui. Tá? As coisas mais antigas vão perdendo importância e a nova vai sobrepondo aí as antigas. Entendi. Legal, bacana que você pensou nisso. Isso aí é realmente um problema. Tá. Aí, por último, eu queria falar para vocês um pouco da RoboCup. Tá? RoboCup é uma trata de competições de robótica. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Computação, eu não sei se alguém aqui é sócio da Sociedade Brasileira de Computação, fica sabendo que para estudante de informática é muito barato, acho que é R$20 por ano. Tá? E dá um desconto enorme para congressos. Então, se você quer daqui um pouco participar de congresso, esses R$20 retornam. E é a entidade que representa vocês, os informatas no Brasil. Tá? Não é um sindicato, é uma entidade, é uma coisa um pouco mais ampla. Trata de interesses gerais. O currículo do curso de vocês é feito com base no currículo de referência da SBC e da ACM, que é a SBC norte-americana e internacional. A ACM tem um espírito internacional. Né? Tá? Mas a SBC no Brasil tem a Comissão Especial de Robótica. Tá? Eu faço parte dessa comissão aí. E é quem traz para o Brasil essas competições. Tá? Em 2017, tá? A maioria de vocês acho que não estava na universidade nessa época. Tá? Em 2017, a gente trouxe para Curitiba o Congresso de Robótica, o LARS, SBR, e a RoboCup. A gente teve as competições de robótica, foi bem bacana, foi aqui na FIEP. Foi um trabalho conjunto nosso com o TFPR. Tá? A gente trabalha bem junto, não é concorrente, a gente é amigo. Tá? E aí a gente trouxe a RoboCup para cá. Então, assim, uma categoria é Very Small Cyber. Tá? São os robozinhos como esse que a gente fez no VRI, tá? Feito em casa, esse robô, todo. Tá? A caixinha, a injeção, graças a uns membros do VRI que são ninja em impressora 3D, outro é ninja em placa eletrônica, não sei o que, a gente fez todo o robô com um Arduino bacana, o processador do meio é um processador que executa. Arduino não é processador, né? Arduino é um ambiente, é um sistema. Tá? Então tem um processador que executa esse ambiente Arduino. Tá? E aqui em cima tem um rádio, o robô se comunica por rádio, dá para ver o zigue-zague do antena. E as rodas embaixo são controladas por essa placa também. É tudo controlado por ela. Tá? Só que esse robô não tem sensor nenhum. Ó. Tá? Esse robô ele só recebe comandos de rádio, só. Tá? Como é que a gente sabe onde é que o robô está no campo? Porque tem uma câmera em cima do campo. Então tem um computador que recebe as imagens da câmera, ela olha onde que os robôs estão e aí manda comandos para os seus robôs. Tá? É assim que funciona. Tá? Os robôs, eles são... O sistema é autônomo, os robôs não. Tá? Os robôs eles respondem a comandos do controlador que está rodando nesse computador. Cada equipe tem o seu computador, né? Claro. Tá? É bem bacana isso aqui. Tá? Então aqui está um exemplo. Ó.
Ó, deu gol. Tá? Então, tem regras bem definidas isso aí, tem pênalti, tem falta, tem tudo. Tá? E você, para o processamento de imagem, você olha como é que está o campo e manda comandos para o seu robô. Lembra quando a gente falou de robô de 2 rodas, né? Então, o robô de 2 rodas, você consegue fazer de girar para chutar a bola, você consegue fazer as rodas girarem com velocidade diferente para ele ir para os lados, fazer uma rotação. Enfim, você tem que bolar o software para fazer tudo isso. Tá? É bem bacana. A gente, de 26 equipes, classificou em 13º. Foi a primeira vez que a gente fez isso, a gente ficou bem feliz. Aí tem outro desafio, que é o desafio drone. Tá? A Petrobras hoje em dia assumiu, começou como desafio drone. Basicamente com drone, seguir linhas no chão, procurar bases, fazer pouso e decolagem autônomo, porque a ideia é um robô. Para eles interessa um robô que possa voar em volta da plataforma de petróleo, fazer inspeção das estruturas, ver se está ferrugem, essas coisas assim. Tá. O VRI tem 3 desses robôs aqui, foto aqui. Então a gente tem uns trabalhos feitos. Isso aqui foi um trabalho da disciplina optativa de robótica de 2019. Ele tem que seguir a linha amarela no chão. A amarela e a branca também. Ele tem que seguir linhas. A mochila está ali para ele não seguir reto. E ali em volta são os alunos da optativa. Então... O cara não está controlando o robô, viu? Autônomo. O cara está com o controle na mão ali só por garantia. Tá, então isso aí foi bem bacana aí, tá? É basicamente processamento de imagem e mandar os comandos para o drone. Aí vem que é mais fácil fazer, até hoje em dia, na época de pandemia, né? É a simulação 3D, que aí a gente tem robôs humanoides, tá? Num modelo 3D simulado. É curioso, vale a pena observar esses robozinhos que vocês estão vendo ali na imagem. Existe fisicamente esses robôs, dá para comprar, só que eles são meio caros, viu? Uns $4.000 cada um, tá? Mas chama Nau, tá? É francês, tá? Você pode comprar se quiser, esse robô tem para vender, tá? Mas o simulador tem exatamente ele, tá? Tem todas as articulações, o motor, a inércia que ele tem, a dinâmica dele, né, o peso, ele todo se controla. Se você fizer um software para controlar no simulador e depois transportar para o robô real, vai funcionar igual, exatamente igual. Você nem vai notar que mudou de plataforma. Tá? E você controla desde o nível baixo. Claro, geralmente as pessoas não programam o nível baixo. Já tem os comportamentos prontos, como caminhar, chutar, se virar, se levantar, que eles caem muito, tá? E é bacana que tem muita possibilidade de IA aqui para você fazer estratégia, analisar como é que tá o time adversário jogando, essas coisas assim, tá? Então o negócio tem essa cara aqui, ó. Isso aqui eu gravei hoje, que eu rodei no meu computador isso aqui e gravei agora. Okay. But there, the last step, now we actually know set our new pixel based on neighbor, but we still need to output value. But so one way we can do this is for vector color. Os robôs que vão para o espaço é quando dá uma colisão e geral do campo. That I want R to be the value of the value.
red, green, blue, setting those all to the A narração é automática, que nem FIFA Soccer, né? comma 1 because I want my alpha to always set my alpha. So let's see if this works. I hit 6. Go back here. Oh, look at that. Okay, great. Bom, eu gravei só um trecho pequenininho, eu deixei rodando o Paraga e Capivara, tá? Mas, enfim. Vocês devem ter achado meio besta, os robôs não faziam quase nada, porque isso aqui é o seguinte, isso aqui é um software padrão que que a equipe campeã atual, que é de Austin, disponibiliza pública no Git, tá? E o que a nossa turma do VRI fez foi pegar e melhorar um pouquinho esse software padrão, tá? Mas ele tá muito... Isso aqui não ganha campeonato mundial nunca, assim, tá? Mas, pra gente brincar e começar a aprender, já dá certo, tá? E no software você tem, assim, cada robô, o que você enxerga lá? Tem uma API que você, para cada robô, você consegue controlar os movimentos dele, você consegue ter a percepção da câmera dele, só que já vem processado, ele diz onde é que estão os outros jogadores, ele percebe onde está a bola, e você pode coordenar isso tudo, tá? Isso dá para fazer. Então, para terminar, assim, por que robótica? Né? Na verdade, é por que eu gosto de robótica, tá? Mas por que vocês poderiam gostar também? Primeiro, porque é divertido, tá? Segundo, se você gosta de sistemas embarcados, robôs são sistemas embarcados, então tem umas complexidades adicionais do que simplesmente executar um software num PC. Eles também são dispositivos móveis e também interagem muito com celulares, tablets, essas coisas assim. Também envolvem redes de computadores. Aí vem as coisas mais chiques, assim, visão computacional, um troço muito legal, tá? Tem inúmeras aplicações, tá? É um negócio muito amplo. Quando a gente fala em detectar COVID por radiografias, isso é visão computacional, tá? Entender, olhar o que está acontecendo lá, reconhecer pessoas, reconhecer ambientes, tá? Inteligência artificial, que hoje em dia todas aquelas técnicas, algoritmos que a gente usava para fazer tudo isso estão obsoletos, tá? Desde 2012, tá? O AlexNet e a CNN, esses algoritmos antigos todos foram sobrepassados pelas de inteligência artificial com CNN, tá? Talvez por isso que o calendário Maia terminou em 2012, né? Uma piada que indica o fim da humanidade, só brincando, mas enfim, tá? E por fim, robótica tem um lado social muito bacana, que geralmente as aplicações de robótica, ao contrário de que o pessoal que não gosta de robótica diz, o robô vai tirar emprego, geralmente robôs eles servem para um monte de coisas para ajudar as pessoas, para fábricas em coisas que são insalubres para as pessoas estarem, eles geram mais empregos mais chiques. A experiência mostrou que lugares que tem bastante robôs, eles não ficam com desemprego, não, pelo contrário, tá? Sobe o nível de vida da população em volta. E eles conseguem ajudar muito, por exemplo, em desastres, para procurar pessoas em aqueles desmoronamentos que ocorrem de prédios, ou então terremotos, catástrofes naturais, enchentes, tudo. Dá para fazer um monte de coisa bacana com robótica no lado social também. Tá? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meio voando, mas é que é muito amplo. Mas a ideia foi dar uma visão geral aí que a gente está vendo hoje em dia em robótica. Se alguém tiver pergunta ou comentário aí, é um prazer aí, estou à disposição. Professor, um negócio que... Alô, tá me escutando? Sim, perfeito. Um negócio que eu acho que eu nunca vi comentar foi... Tipo assim, você vê uma criança, ela aprende a andar tentando, caindo diversas vezes, certo? Eu nunca vi alguém falar assim, vamos implementar uma machine learning
para a máquina por si próprio aprender a andar. Eu vejo que normalmente eles vão lá, apertam os parafusos e falam, assim vai ficar melhor. Mas não vê o que a máquina pode estar achando. Assim, entre aspas. Nós temos 2 problemas. Isso aí é um campo bem interessante. Primeiro, me chamou a atenção que você falou, o que a máquina está achando, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Zarkadakis, é o autor. Ele In Our Own Image, a nossa própria imagem, se os robôs vieram para nos destruir ou salvar. Aí ele aborda muito essa questão da consciência, né? Se os robôs têm consciência ou não têm. Hoje a gente está muito longe de fazer máquinas com consciência. A gente está muito perto e estamos conseguindo fazer máquinas com aprendizado, isso sim. E a gente não fala muito porque a maior parte das soluções a gente consegue fazer mais rápido treinando comportamentos, treinando coisas e não começando do zero, mas existem sim pesquisas nesse sentido que você está colocando, viu? Casualmente preciso, eu passei por uma que alguém estava falando que queria colocar no robô comportamentos básicos, era bem na linha do que você falou, tá? Começava a aprender a movimentar, aí ele entendia o que estava acontecendo, entendia que legal, escrito, né? Existem pesquisas nesse sentido, só que elas ainda não dão resultados, pelo mesmo motivo que a gente não tinha resultado muito bom antes. Essas coisas de navegação semântica, de tudo, só é possível pelo estúpido aumento computacional que a gente tem disponível hoje em dia, tá? Essas GPUs, essas placas da NVIDIA, principalmente, aí hoje em dia, tá? Abriram oportunidades a gente fazer coisas que antes era impossível fazer, tá? Só que esse lado assim mais de aprendizagem com reforço lida com essas coisas, viu? Só que precisa de mais processamento ainda esse negócio aí. Mas eu acredito que num futuro mais distante aí a gente vai ver essas coisas acontecer bastante, sim. Eu gosto muito desses aspectos aí até que ponto a robótica vai chegar. Eu tenho indicações muito bacanas de livros para quem gosta desse assunto aí. Professor, e outra coisa também que menos ainda eu vejo falar, esses dias eu vi no YouTube, nossa, um vídeo muito estranho, que o cara pegou uma barata e usou o cérebro da barata, era barata ou um rato, não lembro, e fez da barata um robô, né, um robô com a parte, né, viva. Só que ele controlava com um dispositivo no cérebro da barata, né? E ficava lá como se fosse um controle remoto mesmo. Meu Deus. Então, não tem pesquisa disso também, porque... Um negócio que eu vi umas pesquisas bem legais, isso aí tá avançando muito rápido. É o inverso disso quase. Colocar, por exemplo, 1024, você põe um array de sensores em qualquer lugar do cérebro. Tá? Você simplesmente abre uma tampa aí no cérebro, enfia 1024 sensores, e aí você treina. O cara perdeu o braço, por exemplo, e aí aquele braço tem um monte de motor, né, nas articulações, pulso, punho, dedos da mão, as coisas todas. E você treina o usuário, é um treinamento de rede neural, tá, de deep learning, tá, para ele pensar alguma coisa que nem sabe o que é, porque é um treinamento isso, tá, e ele consegue controlar o braço mecânico. E a gente, o que está fazendo o sistema, o que faz, você analisa aqueles 1024 canais, isso é entrado numa rede neural e você faz o controle dos motores lá da mão em função de você conseguir decodificar daqueles sinais. Tá? É uma coisa muito bacana, isso aí promete melhorar muito a vida de quem precisa dessas próteses. Que legal. É muito bacana. Viu, mas eu gostei daquele vídeo, apesar do ser meio macabro, né? Sim, meio... Eu gostei porque, assim, a gente sempre tenta imitar a natureza, né? Que parece que cria as coisas da melhor forma.
Daí, por exemplo, se você puder controlar o cérebro de uma aranha, o teu caminhar do teu robô vai ser perfeito, né? Sim. E já tem sensores no próprio animal, às vezes muito melhor do que o humano, né? É um troço bem interessante. Mas ainda Perigoso, não mas bem interessante. perigoso, né? É verdade. Uma Eu acho que a gente vai curiosidade. ver bastante coisa nesse sentido, sim. Beleza. Valeu, professor. É. Mais alguma? Agora você está me ouvindo? Sim. Tá num volume adequado? Fala, Eduardo. Então, isso que o colega falou aí sobre a questão de machine learning e usar para ensinar o robô, eles fazem mais ou menos um esquema de score, né? No sentido, você coloca O os... score é na parte quando a gente está na aprendizagem para o reforço. É bem isso. Se aquela ação foi válida para aquela situação. Porque é o que os seres humanos fazem, basicamente, para essa questão de aprendizado, é buscar reforços positivos e negativos na questão de aprender a andar, né? Por exemplo, os pais te estimulam a agir da maneira correta, de andar da maneira certa, e o estímulo da dor, que é negativo, né? Para você não acabar não se machucando. Se usa muito isso, aprendizagem com... São algoritmos bio-inspirados, chamam, né? A aprendizagem para o reforço é um dos principais deles. Interessante. E tem coisas muito bacanas, por exemplo, você pega o cérebro de uma abelha. Pode ser um troço muito complexo, né? Não pode ter tanta coisa no cérebro de uma abelha. Mas ela consegue fazer muito bem navegação, por exemplo. Um pessoal que trabalha com computação bio-inspirada gosta muito de analisar essas coisas. Tá? Como é que você consegue fazer a representação espacial do mapa com poucos recursos? Então aí é tudo bio-inspirado e tudo pro reforço, tudo nessa linha aí. Legal. Nossa, faz muita coisa nesse sentido aí. Massa. Mais alguma pergunta? Bom, quem achou legal aí, fica o convite. Vai sair agora nesse período especial a disciplina de robótica primeiro. Depois vai ter a de Flutter no outro período. Mas nesse período vai sair a de robótica. Quem gostou está convidado. Tá? Conteúdos são na linha do que a gente falou hoje, claro. Só que aí a gente vai trabalhar eles, né? Professor. Diga. Alô? Fala, Lucas. O senhor comentou ali mais pro começo dos robôs com aparência humana. Eu queria saber a sua opinião pessoal, assim, de o que você acha desses robôs que Então, já que você perguntou a opinião pessoal, eu não gosto. Eu prefiro, tipo, aquele dos slides que eu mostrei, da PAL, né, que você claramente de longe vê que é um robô. Tá? Eu acho que pode ir meio para um meio de distopia, meio perigoso. Assim. Você acha isso possível ou você acha que é meio possível, distante da realidade? Tá distante, mas o distante hoje em dia significa 50 anos, 30 anos. Tá? E eu acho meio ruim isso, acho meio aterrorizador até. Mas eu acho que a gente vai aprender, só complementar, eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas e controlar. Até hoje a gente já teve muitos sustos de que a gente ia perder o controle da automação, da computação e tudo, e até hoje a gente saiu bem. Eu realmente espero que a gente consiga fazer isso para o futuro. Entendi, professor. Obrigado. Professor, o que você quer dizer ser perigoso? Tipo, quais são... Na questão da robótica, ser similar com seres humanos? Assim, se desenvolver muito. Não, eu não acho perigoso a robótica se desenvolver muito. Eu acho perigoso, mas é a opinião pessoal. Eu não gosto da ideia de ser extremamente parecido com pessoas, a ponto de se confundirem com pessoas, porque isso aí, para mim, me parece muito aquele cenário de ficção científica meio medonhos, assim, onde
Você pode ser controlado, você está numa sociedade que alguns são robôs, outros não são. Não me agrada, viu? Mas é uma coisa subjetiva, ressaltando por que chamou. A pergunta foi qual a sua opinião, não me agrada. Eu prefiro enxergar os robôs como robôs mesmo. Acho que isso, na minha opinião, acho que isso também pode levar a uma mudança de paradigma de comportamento do ser humano, né? O ser humano começar a tratar um outro ser humano ou um robô objetificando, né? Tipo, intensificar esse processo. Isso pode desvalorizar até o ser humano, que se parece tão igual, e o robô pode ser facilmente reposto e trocado por outro. Então, na relação, você não se importa tanto se algumas pessoas somem, morrem, tudo, porque você pode repor por outras parecidas ou iguais. Bizarro. Eu acho que requer atenção. Aliás, a computação está num ponto, não só com robótica, mas como a IA como um todo, que ela requer muita atenção da gente. A gente ainda está longe desse ponto, mas a gente está indo em direção a esse ponto. Eu li um livro do Jorge Bach, tá? É um editor de ciência e tecnologia do New York Times. Se chama Nossa Última Invenção. Não é tão legal quanto os Arkadakis. Os Arkadakis é um cara que é doutor em robótica, tá? E inteligência artificial. Então, esse outro é um jornalista. Então, assim, não é tão legal do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista de percepção do mundo da sociedade, aí sim, aí um jornalista é um cara muito bom para ver isso. E ele coloca muita questão de... e quando... eles chamam de o limiar da inteligência, né? Quando a IA for tão boa quanto a gente. Tá? No momento que ela for tão boa quanto a gente, ela vai poder criar a próxima IA, talvez. E aí ela poderia criar uma IA melhor do que a gente. A partir do momento que ela criou uma IA melhor que a gente, aí a coisa decola e vão sucessivamente criando IAs cada vez melhores que nós já não saberemos como funciona, tá? Nós já não teremos controle sobre elas. Tá? Então é um negócio bem... e se você pensar que as IAs, a tendência é que elas controlem o planeta todo, daqui um pouco a gente está colocando IA para controlar a energia, controlar a saúde, controlar a vida de todo mundo. Daqui um pouco as IAs poderiam, nessa visão que o Jorge Barrata apresenta, tá? Poderia concluir, não, mas é melhor eu eliminar a população toda desse país aqui, porque o meio ambiente vai agradecer, vai ser melhor para o planeta. Tá? Porque, bem ou mal, nós somos uma praga no planeta Terra. Tá? Sem a gente, o planeta fica ótimo. Tá? A verdade é essa. Tá? Então... ou a gente consegue melhorar sozinho, não ficar tão praga, ou uma IA muito esperta e mais poderosa que a gente, mas a gente poderia concluir que a gente é uma praga a ser exterminada. Tá? Isso é uma visão meio Matrix, assim, meio maluca da coisa, né? Mas, enfim, acho que requer cuidado, a gente tem que estar atento a isso. Não é uma paranoia minha, então os principais grupos de robótica e IA do mundo todo estão muito preocupados com isso, com ética em robótica, com ética em inteligência artificial. Tá? Os pioneiros da ficção científica de robótica, o mais emblemático de todos, por isso que eu terminei a apresentação com a capa do livro dele, o Isaac Asimov, já tinha essa preocupação, então ele fazia questão que naquele mundo maluco dele todo, os robôs já tinham aquelas leis fundamentais da robótica, que basicamente a principal era não fazer mal para ser humano nenhum, tá? Essas coisas assim. Então, essa preocupação é muito importante. A gente tem que estar sempre atento a isso aí em robótica. Não só em robótica, eu diria que em toda a informática atual. Professor, tem um livro que fala sobre isso. Não sei se o senhor já leu. É Homo Deus.
Nossa, Não. ele Vou acrescentar na lista aqui, o é Homodeus. Homodeus. Ah, o Homodeus, tá. Homodeus. Ah, É um- Deus, entendi. Nossa, é muito bom, professor. E tem dois livros. O primeiro deles, ele fala sobre os primeiros seres humanos, como Aham. funciona tudo, política. Aí depois no segundo livro, ele fala que vai ter uma nova espécie de ser humano, que se chama Homodeus, né? Uhum. Que daí ele entra com a inteligência artificial. Nossa, é muito legal, professor. E fala bem sobre isso. Legal. essas questões. Eu gosto muito de a minha orientadora de doutorado. Eu fiz o doutorado na Espanha. Eu falei de sanduíche. O sanduíche eu fiz na Alemanha, mas o doutorado foi na Espanha. Ela escreveu um livro que é uma crônica, o The Vestigial Heart, o coração vestigial, é o residual, é o único coração que sobrou. É uma menina que, se eu não me engano, é pelo ano 2050, ela tem uma doença incurável, e aí então ela é congelada para ver se num futuro distante tem cura para a doença dela. E aí acontece que parece que no ano 2300 e pouco descongelam ela. E, bom, é um choque, né? Mas já tinha um compromisso assumido de ter família, tem toda uma organização que cuida disso, então uma família adotou ela. Só que o mundo no ano 2300 não tem sentimentos mais. E ela é a única pessoa com sentimentos, mais alguns renegados que vivem na clandestinidade. Tá? E nas escolas a pessoa não aprende mais nada, por exemplo, porque o computador sabe fazer tudo, o robô sabe fazer tudo, você não precisa saber fazer nada. Então você vira quase que uma besta, assim, um animal, assim, porque você não aprende nada, você aprende a usar o computador. É a única coisa que você tem que aprender, é usar o sistema. Tá? Nossa, da hora. E ela faz uma análise muito legal em torno disso, é muito bonito o livro dela. Tá? A Carmen Torres. Tá? Então, assim, Qual que é o nome do livro? The Vestigial Heart. Procurar Eu coloco depois. aqui no canal de texto. É, Depois de terminar, eu aproveitando. digito aqui umas recomendações no canal de texto aí. Pra mandar as recomendações que o senhor citou ali durante. Eu gosto muito de ler sobre isso, viu? Eu acho que são coisas muito legais. Eu até tenho uma palestra montada sobre esse conjunto de livros. Uma vez eu dei semana acadêmica sobre esse conjunto de livros. São bem bacanas. Mas eu vou recomendar aqui no canal o texto ali da palestra logo em cima. Tá. Mais alguma? Então, professor, eu tenho uma dúvida. Em algum ciclo do período emergencial, você vai dar uma disciplina de visão computacional? É uma das 3 que eu estava pensando em dar. Tá? Eu fiz uma pesquisa com a turma que fez arquitetura, com as turmas que fizeram arquitetura comigo, ganhou robótica. Eu fiz uma pesquisa no BCC, ganhou Flutter. Mas a visão computacional também foi bem requisitada. Na real, eu gosto de dar as 3, viu? E outras também, assim, mas essas 3 são as que estão no foco agora. Por que eu dei robótica agora e não Flutter, apesar de que, no geral, o pessoal preferiu o Flutter? Porque a robótica eu estou com uma oportunidade, eu acabei de inscrever uma equipe void, vazia, tá? Para o campeonato dessa simulação 3D. Então seria perfeito para o trabalho da disciplina, se alguém tiver interesse, participar, até dar tempo de participar de competições nessa simulação 3D. Então o momento está muito adequado para essa. E na sequência eu já queria dar o Flutter ou visão computacional. Aí a gente pode... Legal. É que eu estava dando uma olhada no livro que você mandou para mim. Você mandou, na verdade, que seus alunos recomendaram, né? Aquele sobre o ROS e tudo mais. E tem o livro ROS, aqui. eu nem comentei nada nessa palestra sobre o ROS. Na Pois. disciplina de robótica a gente usa ROS. Oba. Mas então, eu estava acompanhando aquele livro que você tinha falado, e daí chegou um momento que eles falam aqui, ó, é assim que você vai ler as imagens, e para ler as imagens você usa a biblioteca que você quiser. Daí eu estava esperando aí uma visão computacional para então OpenCV. Usou OpenCV sempre. E agora o ROS é muito bacana, para quem não está sabendo, o ROS é Robot Operating System,
que apesar de se chamar Operating System, não é um sistema operacional, mas é um negócio montado em cima de sistema operacional e que tem funcionalidades básicas, tá? Um esquema de nodos. Aí você tem nodos que produzem informação, nodos que recebem informação, e tem muita coisa padronizada, então é muito bacana, porque se você faz um software para robótica com o ROS, você facilmente migra entre robôs completamente diferentes, porque ele cuida daquela interface toda para baixo, da locomoção do robô, de como fazer o robô. Então, você consegue fazer software para o sucatão lá do VRI, mas o mesmo software você pode usar, você possa passar pela frente, do Darcy, por exemplo, ali, que eu mostrei para vocês aqui em forma de Y, tá? Então, o mesmo software, tá? Então é muito bacana o ROS. Só que é difícil, a curva de aprendizagem do ROS, tá? É meio árduo o caminho para você ficar bom em ROS, mas o pessoal aprende, tá? Os alunos que trabalham com isso, todos viram bons entendidos em ROS. Me parece que é mais difícil começar do que para continuar. Por isso que eu falei, a curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem é íngreme, assim, é bem difícil você começar, tudo, mas depois que entende é fácil, vai. Uhum. Então, todos os grupos de pesquisa do mundo, até tinha esse problema, eu tinha uma resistência muito grande, viu, no VRI, ninguém queria usar o ROS, os alunos, para os mestrandos, tudo. Ninguém queria usar. Eu dizia, pessoal, nós estamos fazendo algo errado, não pode ser. Todos os grupos de robótica do mundo usam o ROS. Nós aqui não usamos, a gente está fazendo errado, cara. Vamos encarar, vamos usar. Tá? E agora o pessoal está usando, tá? Quem trabalha com isso aí está usando. Legal, né? Então pensa com carinho sobre a disciplina de visão computacional. Mas em robótica a gente já vai ver o ROS também. Perfeito. Bom, se não tem mais pergunta, aí eu agradeço muito para quem ainda está aqui até agora, tá? Foi muito bacana ter a oportunidade de falar com você sobre o tema robótica. É um tema muito amplo, como deu para ver, né? Tá? Na verdade, é por isso que eu gosto até também de robótica, além de tudo aquilo que eu coloquei no slide. Eu sou um cara que gosta de fazer muitas coisas e às vezes você cansa de estar trabalhando um determinado assunto, aí você muda um pouco de assunto, mas ainda está dentro da robótica, tá? Então agora o que está muito em moda é essas coisas, semântica, com deep learning, então, legal, estamos nisso. Talvez daqui 3, 4 anos a gente goste de um outro assunto, tá? Mas está tudo enquadrado dentro de robótica. Tá? E se tiverem dúvidas a qualquer outro momento, outro dia, coisa assim, só mandar um e-mail para o e-mail do dia. Tá? Um prazer, converso com vocês. Era isso, então. Muito obrigado aí. A gente agradece, professor, pela palestra que você deu. Então, todos estão cuidando para as palestras de amanhã. E de manhã tem também o mini curso de protótipo de processador também, a continuação. Então, obrigado de novo, professor, pela palestra, que foi muito bom. Uma ótima semana acadêmica aí para vocês aí. Então, tchau para vocês. Tchau. Uma boa tarde para vocês. Até.